Olá, boa noite. O Jornal de Maricá está começando. Hoje é dia 9 de abril de 2025. Estamos no YouTube e na Twitch TV. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora, vamos aos destaques do dia. Aumento no número de casos da dengue faz governo federal lançar série de medidas contra o avanço da doença. Conheça o projeto Inova Agroecologia Maricá, projeto que une tecnologia e sustentabilidade para revolucionar a alimentação e a economia local. E ainda nesta edição, conheça a artista plástica e diretora de arte Rosa Bandeira, no nosso quadro especial Fala Maricá. É agora, no Jornal de Maricá, edição da noite. O jornal de hoje começa com uma iniciativa importante para a economia e para uma alimentação mais saudável para a população de Maricá. Estamos falando do Inova Agroecologia Maricá, projeto que utiliza tecnologia para uma produção agrícola sustentável, que vai revolucionar a alimentação no município, além de trazer grandes benefícios para a economia local. Os detalhes dessa parceria entre a Codemar e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, você confere agora. Você já imaginou uma cidade onde a produção agrícola cresce junto com respeito à natureza, gerando oportunidades para agricultores e empreendedores? Esse é o caminho do Inova Agroecologia Maricá, um projeto que une tecnologia, conhecimento e sustentabilidade para transformar o futuro da nossa alimentação e da economia. Hoje nós estamos aqui na Fazenda Pública Joaquim Pinheiro, que fica localizada no Espraiado, para conhecer de perto essa iniciativa que é uma parceria entre a Codemar e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inova Agroecologia Maricá é uma parceria da Prefeitura de Maricá, Codemar, com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e surgiu dentro dos desafios do milênio, né? Onde um desses desafios são criar cidades sustentáveis. E Maricá está com esse propósito, né, de usar da política de agroecologia municipal uma cidade mais sustentável. E o Inova então surge para desenvolver a agricultura municipal, né? Na medida em que a gente tem aqui a possibilidade de formar os agricultores, fornecer sementes, mudas, assistência técnica, todo o treinamento que o agricultor de Maricá possa precisar para produzir o alimento. Tudo aqui é agroecologia, né? Todos os preceitos da agroecologia podem ser vistos aqui. A gente começa pelo esse horto, que é o horto da agrobiodiversidade, uma riqueza genética que nós trouxemos para esse horto, uma diversidade de espécies de plantas cultivadas. Nós temos aqui variedades de aipim, variedades de banana, de flores tropicais para arranjo. Nós temos variedades de tomate gourmet, de abóboras, de pitaias, ou seja, diversas variedades, né, de espécies que têm um valor agregado própria para a produção em pequena escala, num perfil do agricultor familiar, que é o perfil dos agricultores de Maricá. Então, o Horto da Agrobiodiversidade potencializa essa possibilidade de produção local de alimentos. Olha, visitar o Horto da Agrobiodiversidade é um passeio turístico, né? E é uma educação tanto ambiental como educação turística, né? Para o município. Então, nós fazemos aqui dias
de visita de turismo rural, onde as pessoas podem e suas famílias terem contato com a produção, né? Nós temos aqui uma variedade de cultivos e podem trazer as crianças para desde cedo ver e saber de onde que o alimento vem. Então, a gente está falando aí não só de saúde mental, né, mas saúde também nutricional, já que aqui nós produzimos tudo de forma agroecológica, sem uma gota de agrotóxicos, sem nenhum fertilizante mineral, tudo orgânico, e dessa maneira a saúde se sobrepõe, né, na medida que a gente tem aqui alimentos saudáveis e seguros para o consumo das nossas famílias. Nós temos aqui na sede, na Fazenda Joaquim Pinheiro, né, nosso corpo técnico, o maior corpo técnico de engenheiros agrônomos, de técnicos agrícolas, para dar essa assistência técnica ao agricultor local. Então, nós temos uma programação mensal de cursos, né, cursos voltados para todas as áreas. Então, a gente tem desde o agricultor inovador, onde ele vai fazer toda a sua formação, desde o preparo do solo, água de irrigação, escolha das variedades, os tratos culturais, até a colheita, né? Então ele pode ter toda essa formação aqui. E mais que isso, né, nós também impulsionamos esses agricultores a empreender, porque o foco da inovação do nosso projeto é exatamente desenvolver socialmente, mas economicamente também nossa população. Então, já saíram do projeto, né, experiências que resultaram em empreendedorismo. Estamos preparando uma assistência técnica muito interessante para os nossos agricultores. Muito em breve nós vamos disponibilizar laboratório de diagnóstico de doenças e pragas das plantas cultivadas. Nós vamos oferecer também análise de solo, né? Então o agricultor ele precisa ter informação sobre a fertilidade do solo, então a gente vai coletar esses solos, proceder à análise e fazer a recomendação técnica. Além disso, nós também estamos trabalhando para fazer análise de água, né, dos agricultores. Então, se os agricultores têm seus poços artesianos, suas fontes de água, se essa água está em condições de uso para a agricultura. Então, certamente a gente está preparando aí uma assistência técnica e extensão rural para os agricultores de Maricá, que deve estar em breve já em funcionamento. O Inova Agroecologia Maricá é a prova de que investir em sustentabilidade e inovação traz resultados reais para a cidade e para as pessoas. Esse é um projeto de tradição e tecnologia, respeitando o meio ambiente e promovendo oportunidades para empreender no campo. O prefeito Washington Quaquá se reuniu com o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante. Eles discutiram possíveis investimentos do Banco de Fomento para novos empreendimentos turísticos, industriais e ambientais aqui na nossa cidade. Durante a reunião, o presidente do BNDES elogiou o protagonismo de Maricá e afirmou que a instituição está à disposição para apoiar os planos da prefeitura. Além disso, o presidente do banco também anunciou a criação de grupos de trabalho com técnicos do banco e da administração municipal, para a definição das áreas prioritárias de investimento. Olha, estamos terminando uma reunião de trabalho aqui com a Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, uma das instituições mais importantes do mundo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do país, que vem ao longo dos anos, das décadas, construindo o desenvolvimento nacional. E hoje, sob a presidência de Mercadante,
construindo um processo de reindustrialização, um processo de transformação do país. Nós queremos que Maricá seja um exemplo do desenvolvimento nacional. Tecnologia, geração de emprego, turismo, cultura, enfim, uma cidade modelo para o país. Portanto, viemos aqui no BNDES para começar a estabelecer as parcerias. Quando o Quaquá fala mais investimento na cidade, vamos fazer uma gestão mais eficiente para poder alavancar, atrair investimento, fazer parcerias. Nós temos todo o interesse. Então, nós vamos nos debruçar para estudar as empresas, para ver as parcerias com o Fundo Soberano, algumas fábricas, o projeto do Porto, todos esses grandes empreendimentos, as obras do Oscar Niemeyer, para ver como é que o BNDES pode ajudar a estruturar e financiar. Realmente, eu vejo, inclusive, as suas preocupações na área de segurança, de montar a segurança inteligente, uma segurança do futuro, um projeto muito promissor e que seguramente vai ser uma referência nacional. Então, parabéns, vamos lá estudar e ver como é que a gente trabalha junto. Então, a Secretaria de Trabalho e Emprego promove nesta sexta e sábado a 27ª edição da Casa do Trabalhador Itinerante, desta vez na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro. Na sexta-feira, o evento ocorre das 13 às 16 horas e no sábado, das 9 ao meio-dia, com uma série de serviços gratuitos voltados à inserção e orientação profissional da população. A ação disponibiliza serviços como digitação e cadastro de currículos, orientações jurídicas sobre direitos trabalhistas, direcionamento vocacional e dicas para entrevistas, além de palestras e workshops com foco em empregabilidade. A iniciativa ainda conta com uma equipe multidisciplinar para oferecer atendimento completo aos trabalhadores da região. Os documentos necessários para cadastro na Casa do Trabalhador Itinerante são identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho. Uma parceria entre a Prefeitura de Maricá e a rede de supermercados Rede Economia ofereceu 300 vagas de emprego para os moradores dos conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida de Inoã e de Itaipuaçu. A seleção começou na terça-feira no condomínio de Inoã. Na ocasião, foram preenchidas pelo menos 79 vagas para diferentes cargos. Nesta quarta, mais uma seleção foi realizada, desta vez no condomínio de Itaipuaçu. O número de vagas preenchidas ainda não foi divulgado. Caso haja vagas remanescentes, as oportunidades serão oferecidas para o público em geral. Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. Agora vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta com mais notícias de Maricá para você. Até mais. Alô? Eu quero denunciar um caso de violência. Mesmo em silêncio, você ainda pode denunciar. Basta clicar. Conheça a nova ferramenta da Prefeitura de Maricá para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Com um Ela Protegida, vítimas ou testemunhas podem denunciar violência doméstica e extrafamiliar, acompanhar o status das denúncias e conectar-se com órgãos de segurança. Faça parte dessa rede de proteção. Denuncie. Ela Protegida. Conectados para proteger as mulheres. A Prefeitura de Maricá anunciou que a cidade terá um novo centro materno-infantil com ambulatório completo para atendimento de mulheres e crianças. O novo Centro Materno-Infantil irá integrar em um mesmo local a realização de diversos exames e atendimentos de saúde direcionados às mulheres do município, principalmente as gestantes, além de acolher também crianças com necessidades específicas. No espaço haverá ambulatórios de especialidades para o público feminino e as grávidas de alto risco, assim como algumas especialidades pediátricas e exames de imagem importantes, como esteroscopia, ultrassonografia, dentre outros. A estrutura também contará com um consultório odontológico especializado para gestantes, farmácia, sala de acolhimento e coleta de leite humano, sala de vacinação, exames diagnósticos para gestantes de risco e até uma sala lilás
para oferecer atendimento às mulheres vítimas de violência. Em outra frente, está prevista no projeto a elaboração de um centro cirúrgico para pequenos procedimentos e a atuação de uma equipe multidisciplinar para avaliação e cuidado voltado aos pacientes com transtorno do espectro autista. O local será instalado na antiga Clínica Médica de Maricá, prédio que está abandonado há anos no centro da cidade. O imóvel será reformado e as obras devem iniciar ainda neste primeiro semestre. As dicas de saúde são sempre um tema muito importante na revista Maricá, o nosso programa de domingo. Há algumas edições, o programa trouxe uma entrevista especial com a terapeuta Bianca Ferrara, que vale a pena rever. No nosso quadro de saúde, vamos falar sobre bem-estar, equilíbrio, autocuidado com uma especialista no assunto. Nossa convidada é Bianca Ferrara, terapeuta holística com mais de uma década de experiência, dedicada a ajudar as pessoas a alcançarem harmonia em suas vidas. Vamos conhecer mais sobre as práticas e como elas podem transformar a nossa saúde e qualidade de vida. Boa tarde, Bianca. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Fala pra gente como é que você definiria, então, a terapia holística, né? E quais são os seus objetivos? Bom, a terapia holística, ela visa olhar o indivíduo como um todo, né? Uma abordagem que olha para o indivíduo como um todo. Espiritual, mental, emocional, físico, né? Em todos os aspectos. E saúde, né? Assim, quando a gente fala de saúde, a gente fala de todos esses aspectos em equilíbrio, certo? Então, qual é a minha verdadeira assim, intenção dentro das terapias holísticas? É trazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio energético em todas essas dimensões, para que então a gente tenha, de fato, a saúde. De acordo com a OMS, esse é o conceito de saúde, esse total equilíbrio entre todas essas áreas, e não só o fato de não existir uma doença, não só a ausência da doença, mas você estar em equilíbrio mentalmente, emocionalmente e fisicamente, sim, isso é saúde. E dentro das terapias energéticas, né, quais são as mais procuradas e como elas funcionam? Eu trabalho com algumas, não trabalho com todas, né? Terapias são muitas. As mais procuradas são a massagem, a massoterapia, o reiki, a acupuntura, os florais, né? A aromaterapia também é muito procurada. Eu trabalho bastante com essas terapias. Acho que a massoterapia talvez seja a mais popular de todas, né? Além do relaxamento, quais seriam os principais benefícios? Porque geralmente as pessoas procuram mais a massoterapia porque associam muito essa questão da saúde com dor, com doença física, e não é só isso, né? É claro que a massagem, a massoterapia, ela causa esse alívio, né? Trabalha em cima das dores, né? Com técnicas que vão promover esse alívio das dores, mas ela trabalha também com a circulação sanguínea, ela traz o relaxamento do corpo, da mente, né? E outras questões também, porque ela trabalha o fluxo de energia. Então, a partir do momento que a energia circula, né, de uma forma mais equilibrada, você consegue equilibrar outros pontos da sua vida, né, das suas emoções e etc. E assim, a gente tem um alívio das dores como consequência de tudo isso, né? Uma vez que a energia circula, que não tem estagnação de sangue, não tem dor. Então, acaba que a massagem é a favorita, né? É a mais popular, até por isso são muitas dores, né? Muitas dores. As pessoas estão sempre com dores nas costas. E a cromoterapia, ela utiliza as cores, né, para equilibrar a energia. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Bom, como eu trabalho com a cromo, né? Na verdade é o seguinte, quando o meu cliente ele chega na minha sala, né? Quando ele chega para mim, e eu faço uma anamnese bem profunda, né, bem detalhada, gosto de ouvir bastante sobre o que está acontecendo com ele, para então eu identificar, é holístico, né, é um todo, então eu tenho que identificar tudo que eu tenho que utilizar ali naquele momento para ajudá-lo, né, a equilibrar energeticamente. Então, no meu caso, com a cromo, eu trabalho junto com a massagem. Então, assim, a cromo trabalha com as luzes, certo? Com as cores. Né? Então, eu trabalho através de luzes
que emitem vibrações e vão atuar, né, dentro daquele desequilíbrio ali. Então, na própria sessão de massagem, eu coloco a luz ideal, né, a cor ideal, o cheiro ideal, a música ideal, também trabalho com essa questão dos hertz, né, do som, porque somos um todo, tá tudo interligado, entendeu? E tudo para a gente conseguir esse equilíbrio energético, para promover o bem-estar e a saúde. E falando agora então da aromaterapia, né, que tem ganhado cada vez mais espaço, quais as essências, os cheiros que são mais indicados no dia a dia? Sim. Bom, eu acho que hoje em dia, né, o grande desequilíbrio, vamos colocar assim, a ansiedade, né? A maioria das pessoas estão ansiosas demais, né? Por tudo que a gente passou também pós-pandemia, né? Então a gente utiliza muito da lavanda. A lavanda, assim, é meio que acalma, faz você. O manjericão também é muito bom. E o alecrim para trazer alegria, né? Vigor, vontade de viver. Em casos de depressão, né? De tristeza profunda. O alecrim eu utilizo porque eu faço o seguinte: na massagem, eu uso um óleo, uma base neutra, e aí eu trabalho com esse aroma ali, misturo naquele óleo de massagem, o óleo essencial, e aquele cheiro também fazendo parte ali para ajudar a trabalhar em cima do desequilíbrio energético daquela pessoa. Então são várias técnicas ao mesmo tempo, né? A gente trabalha com tudo ali juntinho. Falando de uma que eu gosto bastante, que é a acupuntura, e ela é amplamente utilizada, né? Como ela atua no organismo e quais problemas a acupuntura pode tratar? Então, isso é uma questão. Ela não trabalha, as pessoas pensam, mas que doença que a acupuntura trata? Ela não trata de doença. Exatamente. A doença é uma consequência, né? Ela tem que ter um nome para a medicina daqui para poder tratar. Mas toda doença surge de um desequilíbrio energético. Então, assim, a acupuntura ela vai trabalhar em cima desses bloqueios energéticos, certo? Então, a gente vai trabalhar desbloqueando canais, né, que, quando bloqueados, trazem doenças, né? Não sei se ficou claro. Então, assim, a gente tem distúrbios emocionais que bloqueiam canais energéticos e a acupuntura, desbloqueando, vai promover uma circulação melhor de energia e aí você vai sanando alguns problemas físicos, né? Alguns problemas que já existem, então como pressão alta, uma gastrite, problema no fígado ou dores em geral. Tem dores no joelho, entendeu? Dores nos ombros, mas tudo parte das emoções, né? Tudo parte o motivo daquela dor ali, não a dor. A gente não foca na doença, né? A acupuntura ela não foca na doença em si, ela foca no que levou aquela doença a chegar, né? E o mais interessante é que, na verdade, todas essas podem ser feitas uma integrando a outra, em conjunto. Né? Eu trabalho dessa forma. Falando um pouco agora da floralterapia, que tem uma abordagem mais sutil. Sim. Né? Como as essências florais, elas auxiliam no equilíbrio emocional? Nossa. A gente falou da ansiedade, mas o emocional está diretamente ligado à ansiedade, né? Sim. Na verdade, o floral, assim como as outras terapias, todas elas vão buscar o quê? Trabalhar o autoconhecimento e esse equilíbrio energético. Aí a gente vai decidindo qual é o ideal para cada cliente, né? A terapia floral, ela, claro, como toda terapia holística, você precisa ter paciência, né? Não é nada que vai ser de uma hora para outra. Então, novamente, com uma anamnese bem profunda, a gente identifica um padrão e a gente seleciona aquelas flores, né, que vibram naquela energia que a pessoa está precisando, né? Então, a gente faz um blend, um floral, faz essa mistura, né, de florais. E a pessoa utiliza todos os dias, durante tanto tempo, depois a gente conversa novamente para ver o que mudou, se a pessoa está melhor ou não está melhor, se a gente muda ou não. Mas é algo longo, que precisa de paciência, mas é a cura de fato, porque quando você usa dos florais, utiliza dos florais, não é ele que está fazendo um milagre na sua vida, mas é porque ele te equilibra energeticamente e você passa a conseguir olhar para você de uma outra forma, né? E aí você consegue, então, caminhar em busca da sua cura. É você mesmo que vai fazer isso. O terapeuta e todas essas terapias, elas vão te conduzir, elas vão te direcionar, mas a cura está dentro de você. E depende muito também da sua vontade, não é um trabalho só do terapeuta, né? A pessoa que está ali, ela precisa querer, porque quando a gente fala
mental e etc., mas tem a parte quando explode no corpo físico, e essa parte depende muito do cliente, da pessoa, do cliente, paciente, querer mudar alguns hábitos, né? Alguns hábitos. Então, é um trabalho em conjunto, sim, também. Da forma como você fala, fica nítido que cada ser é único, né? Total. E como é que você trabalha justamente isso, personalizar a terapia para cada indivíduo, para cada paciente que te procura? A partir da conversa, da anamnese, dessa percepção. Tem que conhecer muito tem os padrões, porque a gente acaba conhecendo os padrões de cada um, né? Essa aqui. As pessoas já chegam e falam, não gosto de agulha, não quero agulha. Tem muita gente que tem medo de agulha, começa tendo medo de agulha, então eu vou para uma outra. Você desenvolve um plano individual, então, para cada? Total, sempre, sim. E é difícil? Como é que é esse plano? Não é difícil, a gente precisa ter esse feeling, né? Eu já trabalho, como você falou, tem mais de 10 anos, então você acaba já sentindo, entendendo e conduzindo. Há uma facilidade para identificar a necessidade? Sim, com certeza. Então, a pessoa não gosta da acupuntura, a gente oferece a auriculoterapia, né? Que é com os cristais ou com as sementes, e depois, com o tempo, a pessoa ela vai... Porque, assim, a pessoa tem medo de agulha, medo é um desequilíbrio energético, certo? Depois que você fazendo as terapias, você vai ficando mais equilibrado, então a tendência é esse medo sair também, né? É esse medo sair. E aí você consegue entrar com a acupuntura, entendeu? Então, é tudo um processo. Eu também tinha medo de acupuntura. Tinha bastante medo de acupuntura. A primeira vez assusta, né? Muito, nossa, mas hoje eu faço em mim, entendeu? Você faz em você, eu faço em mim. Eu sei que é bom. Ah, eu recomendo. Né? Becky, como a integração entre corpo, mente e espírito influencia na nossa saúde? Então, porque nós somos um todo, né? Holístico, nós somos seres holísticos, estamos conectados, então não existe saúde física sem ter saúde mental. Então, toda doença, ela começa no espírito, que ela passa para o mental, e a partir do momento que o mental está em desequilíbrio, gera uma emoção em desequilíbrio, essa emoção em desequilíbrio gera uma doença física. Então, para a gente conseguir ter um corpo saudável, a gente tem que ter uma mente saudável, buscar esse equilíbrio. Então, existem práticas para você equilibrar o espiritual, para você equilibrar o mental, o emocional e o corpo físico, né? E isso tudo é falado na minha sessão, né? Eu oriento, né? A gente orienta, que é o papel do terapeuta, e aí, porque assim, é um trabalho em conjunto, como eu falei. A pessoa vai na minha sala, eu vou fazer uma sessão de acupuntura, mas o importante é que durante a semana, até a próxima sessão, ela mantenha alguns cuidados que são falados, né, na sessão, para que ela consiga promover esse equilíbrio energético, senão vai tudo por água abaixo. E para quem quer iniciar nessa vida como terapeuta, qual é o caminho? Que dicas você daria? O que essa pessoa realmente precisa fazer para se tornar um terapeuta holístico? Bom, cada ser é único, né? Como nós falamos. Então, o que aconteceu comigo foi que eu precisei das terapias, né? Então, eu começo Você começa como paciente e se torna terapeuta. Sim. E aí você vê que aquilo surte um efeito e o resultado acontece. E aí você quer ajudar as outras pessoas, né? E se apaixona por aquilo ali. Porque você quer realmente, quando alguém chega e desabafa e fala exatamente aquilo que você já passou, já falou, e aquela pessoa está em sofrimento, você quer ajudar. Claro que tem a questão do dom, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, então eu gosto de ajudar as pessoas e algo me fez bem, eu vou passar adiante, é por aí. E como você enxerga o futuro da terapia holística no Brasil? Eu acho que cada vez vai ser mais importante, mais procurado. A gente está num momento muito difícil, né, do mundo em si, vamos colocar assim, muitos distúrbios, assim, essa questão também da tela, muito celular, e as crianças muito ligadas no telefone desde cedo, isso vai trazer muita ansiedade, né, muito distúrbio nesse sentido energético, e aí elas, sim, procuradas cada vez mais, né, a terapia está aí para isso. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Pedi para você deixar aí um recado, uma dica para como que a gente pode começar a equilibrar as energias. Algum óleo, algo que possa ser feito durante o dia a dia. Procurar um terapeuta. Procurar um terapeuta, por favor. Eu penso que assim, o que funcionou muito para mim foi buscar me conectar primeiro com o universo, com a natureza, que é cuidar do espiritual é o primeiro passo, sabe? Porque parte tudo daí. E quando eu falo cuidar do espírito, não é questão de religião, não é nada disso. É você se integrar com tudo, é você se integrar com o universo, e aí você decide o seu caminho. Se é através da religião, tudo bem, tudo faz. Buscar autoconhecimento, procurar saber quem você é, quais são, o que você precisa enxergar dentro de si, isso é muito importante. Procurar ajuda, sim, porque sozinho
caminho. É difícil, a gente precisa de ajuda e a gente está aqui para isso. Geralmente o terapeuta holístico já passou por tudo isso, então busque essa conexão com o universo, com todo, e busque ajuda terapêutica, sim, porque é fundamental, é importante, porque na verdade esse é o caminho para você, para o seu próprio corpo, trilhar aí o bem-estar, a sua própria cura, né? Olhar um pouquinho para si, né? Olhar para dentro. O autocuidado é muito importante, né, Bianca? Autocuidado, o autoconhecimento, essa consciência, né? Ela é nossa, tá dentro da gente. A cura tá dentro da gente, né? Abraça a pessoa que você mais ama, né? E é você, né? Somos nós. Bianca, obrigado, foi um prazer. Obrigado por dividir com a gente tanto conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado. Nada. Para você que nos acompanha, não deixe de seguir Bianca Ferrara nas redes sociais e conhecer mais um pouco do seu trabalho. Não sai daí. O programa completo você pode assistir no nosso canal do YouTube. Nele estão disponíveis todos os conteúdos produzidos pela TV Maricá, a revista Maricá, o Maricá Debate e todas as edições dos jornais ao longo da semana. A Secretaria de Saúde de Maricá fez um alerta à população sobre o risco de reações indesejáveis pela utilização de cremes dentais que incluem o fluoreto estanhoso em sua composição. De acordo com a Vigilância Sanitária da cidade, o composto possui ação antibacteriana, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade à substância, desenvolvendo sintomas adversos, como ardência, queimação, dor, sensação de dormência, feridas na boca, entre outras. Ao apresentar alguns desses sinais após uso de cremes dentais contendo fluoreto estanhoso, é necessário interromper o uso do produto imediatamente. Caso os problemas persistam, o paciente deve procurar atendimento na unidade de saúde da família mais perto de sua casa. Em casos mais graves ou urgentes, os moradores devem se dirigir para uma das unidades de urgência e emergência da cidade, que funcionam 24 horas. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Continue com a gente, em 30 segundos a gente volta com mais notícias da nossa cidade para você. Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à educação. Toda pessoa tem direito à saúde e bem-estar. Toda pessoa tem direito à segurança social. Toda pessoa tem direito à felicidade. Maricá, 210 anos. Cidade para ser feliz. A partir desta quarta-feira, artesãos e expositores podem se inscrever na Feira Maricá Mostra Cultura para expor seus produtos. A novidade foi apresentada na noite desta terça-feira no Cinefil, onde a Secretaria de Cultura e das Utopias de Maricá divulgou a programação da edição 2025, onde os artesãos presentes puderam esclarecer dúvidas sobre a ficha de inscrição. Os artesãos que já estão cadastrados também devem atualizar os dados, através de um formulário divulgado no site da Prefeitura de Maricá ou presencialmente na Secretaria de Cultura e das Utopias de Maricá, que fica na rua Adelaide Bezerra, número 104, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. A iniciativa está presente em 3 bairros, Itaipuaçu, Cordeirinho e Parque Nance, onde expositores da cidade podem vender seus produtos artesanais. O prazo para inscrições e recadastramento vai até o dia 25 de abril. O Maricá Futebol Clube anunciou a contratação do atacante Ceará e do meio-campo Marcelo para a disputa do Brasileirão da Série D. Ceará tem passagens pelo São Paulo e pelo Criciúma. Seu último clube foi o Nacional do Amazonas. Já Marcelo estava no Madureira e também já passou por Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Mirassol. Os jogadores vão se reunir em breve ao elenco do Tsunami, que está treinando forte para a estreia no campeonato.
O Botafogo venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0 pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Os gols foram de Patrick de Paula e Matheus Martins. O Alvinegro encontrou dificuldades, mesmo jogando contra um time considerado mais fraco, e só conseguiu abrir o placar faltando 2 minutos para o término do tempo regulamentar. Já o segundo gol saiu nos acréscimos. Apesar da vitória, o Botafogo, que havia perdido o primeiro jogo, terminou a rodada na 3ª colocação em seu grupo e vai ter que vencer mais jogos se quiser passar de fase. Quem também joga pela Libertadores é o Flamengo. O rubro-negro entra em campo logo mais às 9h30 da noite contra o Central Córdoba, da Argentina, no Maracanã. A situação do time da Gávea é mais confortável. A equipe de Felipe Luiz venceu o primeiro jogo e quer ganhar mais uma partida com o apoio da sua torcida para se manter na liderança. O Vasco da Gama venceu o Puerto Cabello, também da Venezuela, por 1-0 no estádio de São Januário, mas desta vez pela Copa Sul-Americana. O gol foi do atacante Pablo Verrete. O Cruz Maltino fez um bom jogo, mas parou no goleiro do time adversário, que fez ótimas defesas. Com o resultado, o Vasco permaneceu em primeiro lugar no seu grupo. Já o Fluminense só joga nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o GV San José, da Bolívia, no estádio do Maracanã. O tricolor conseguiu vencer o primeiro jogo da competição e quer ganhar mais 3 pontos para continuar na liderança de seu grupo. A seleção brasileira venceu os Estados Unidos por 2-1 em amistoso do futebol feminino nesta terça-feira, no estádio PayPal Park, na Califórnia. Os gols foram de Amanda Gutierrez e Caroline. O Brasil começou perdendo por 1-0, mas conseguiu fazer os 2 gols, garantindo a vitória de virada. Foi a primeira vez em 10 anos que o Brasil derrotou a seleção americana de futebol feminino, que é considerada uma das melhores da modalidade. O amistoso foi uma preparação para a Copa América, que acontece no mês de julho deste ano, no Equador. Diante do avanço da dengue tipo 4, o governo federal anunciou nesta terça-feira novas ações de enfrentamento à doença. O foco inicial é imunizar a população de 80 cidades consideradas prioritárias, com alta transmissão da doença ou número de casos em ascensão e com mais de 100 mil habitantes. O objetivo é reduzir internações, casos graves e óbitos. Para atender a essas cidades, as ações da Força Nacional do SUS incluem a instalação de até 150 centros de hidratação, totalizando investimento de 300 milhões de reais. Cada um desses centros vai contar com até 100 leitos, onde os pacientes vão receber hidratação oral ou venosa, para evitar o agravamento da doença. Além disso, o Ministério da Saúde prevê a expansão da cobertura vacinal e investimentos em formação profissional. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde já realizou mais de 3.600 atendimentos em São José do Rio Preto, em São Paulo, município que lidera o ranking de número de casos da doença este ano. Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Chegou a hora do último intervalo do Jornal de Maricá. Já já voltamos com mais informação para você. É rapidinho. Maricá, uma cidade onde os direitos humanos moldam nosso futuro. Com Mumbuca, passaporte universitário e escolas de período integral, garantimos dignidade e acesso à educação para todos. No Hospital Che Guevara, saúde de qualidade é direito assegurado. Investimos em infraestrutura sustentável e energia limpa, promovendo o bem-estar e protegendo nosso planeta. Maricá é feita por pessoas para pessoas. Maricá, 210 anos, cidade para ser feliz.
Agora vamos conferir a previsão do tempo para o restante da semana através do boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá. Nesta noite, o tempo volta a ficar instável e há possibilidade de chuva fraca a moderada à noite. Na quinta-feira, há previsão de chuva nos períodos da tarde e da noite, com possibilidade de raios e rajadas de vento. Na sexta-feira, o céu fica de nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada e isolada durante a tarde e a noite. No sábado, ainda há previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada e o início da manhã. Já no domingo, o céu fica parcialmente nublado e sem chuva. As temperaturas seguem amenas ao longo de toda a semana. Um adolescente de 13 anos foi puxado por uma corrente de retorno na praia de Itaipuaçu na tarde desta terça-feira e precisou ser socorrido pelos guarda-vidas. O adolescente mergulhou sozinho, mas foi arrastado e não teve forças para retornar à faixa de areia. 2 agentes entraram na água e, mesmo enfrentando bastantes dificuldades por conta da força do mar, conseguiram retirar o menino da água em segurança. Vale ressaltar que o alerta de ressaca chegou ao fim na manhã desta segunda-feira, porém o mar continua agitado na região. Portanto, quem for à praia deve, como sempre, observar o bandeiramento e respeitar as sinalizações. Agora vamos ver um vídeo que está viralizando nas redes sociais aqui na nossa cidade. Uma aluna da Rede Pública Municipal de Ensino fez um unboxing, ou seja, uma revelação do kit escolar entregue pela Prefeitura de Maricá. Ao todo, cerca de 30 mil alunos irão receber os itens escolares, que estão sendo distribuídos conforme organização de cada unidade escolar. Lari recebeu o material do 6º ano e ficou admirada com a qualidade. Vamos conferir. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Está muito pesada. Como vocês sabem, eu estudo em uma escola pública aqui de Maricá e hoje eu vim mostrar para vocês os recebidos de material escolar. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Está muito pesada. Gente, vieram 2 caixas de lápis de cor. Eu já testei, eles são super pigmentados. Olha isso. O tanto de cor. Também vieram essas 2 caixas de canetinha, uma com ponta grossa, uma com ponta fina, e é muito bom para quem ama desenhar e para fazer os trabalhos de artes, essas coisas assim. 2 apontadores, 2 borrachas, uma tesoura sem ponta, veio um compasso, uma cola, que é assim, olha, gente, que legal, eu nunca tinha visto uma cola assim que abre a tampinha. Um marca-texto, uma régua de 30 centímetros, um estojo, 3 lápis com borracha embaixo. Falei uma régua, mas veio mais uma régua solta. E um conjunto. Régua normal de 30 centímetros. Essas 2 aqui que eu nunca usei, então não sei o nome. E essa aqui. Veio uma agenda pra minha mãe ficar controlando as coisas que acontecem na escola. Eu não faço bagunça lá, até porque eu não sou doida, né, gente? Porque é minha diretora. Um beijo, tia Eva. Vieram 6 canetas esferográficas, 2 pretas, 2 vermelhas e 2 azuis. Gente, agora eu tenho que pegar o caderno. Vieram 3 cadernos de 10 matérias normais, assim. Um caderno que tem essas linhas, assim, que eu acho que é pra fazer conta. Não sei. Usei um caderno de artes e folha separada, assim. Para finalizar, eu quero agradecer à Prefeitura de Maricá por oferecer um material tão bom e um ensino de qualidade. A Secretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa Minha Vida, promove neste sábado a primeira edição do Caravana do Esporte deste ano. O evento vai contar com atividades lúdicas, recreativas e esportivas, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca, água, picolé e algodão doce, além de aulas de dança, cama elástica, touro mecânico, cabo de guerra e pintura corporal. As atividades terão início às 8 da manhã, no campo do bairro da Amizade, e pessoas de todas as idades
podem participar. Quarta-feira é o dia do nosso quadro especial, com pessoas que ajudam Maricá a se tornar um lugar cada vez melhor para se viver. Com vocês, a artista plástica e diretora de arte, Rosa Bandeira. Eu sou trabalhadora da arte, assim que eu me considero, há 40 anos, em todos os segmentos artísticos, carnaval, cinema, televisão, circo. E em todos esses ícones eu trabalho não só com a caracterização, como também com figurino, produção de arte, cenografia e até mesmo construção de carros alegóricos. Eu fui convidada a dar um curso aqui em Maricá a respeito de vitrinismo e fui convidada pela Secretaria do Trabalho. Aí eu vim, a turma já estava formada e eu conheci 20 pessoas maricaenses. Me encantei de uma maneira com essas pessoas que estou aqui até hoje. Fui ficando aos pouquinhos e acabei ficando. Foi muito emocionante, foi uma luta muito grande porque eu maquiei toda a escola e eu trouxe todos os meus filhos e inclusive meus netos para trabalhar comigo, porque nós somos uma equipe de artistas e trabalhamos juntos. Então fomos todos para lá, fizemos a maquiagem da comissão de frente, o tripé foi feito pelo meu filho, que é artista plástico, e nós tivemos a alegria e o prazer de conseguir trazer a escola para um outro patamar que hoje em dia ela se encontra. No primeiro ciclo da incubadora, eu dei o curso de direção de arte para cinema. Me inspirou muito, fiz 2 turmas de direção de arte muito boas, fiquei amiga de muita gente, conheci talentos maravilhosos, porque aqui tem verdadeiros diamantes brutos, é incrível a inteligência e a capacidade das pessoas que eu tenho encontrado por aqui, principalmente os jovens. E depois eu saí da incubadora no segundo eixo e o ano passado eu voltei no eixo carnaval. E esse ano estarei novamente no eixo carnaval, dando aula de caracterização, de maquiagem artística, de maquiagem corporal. E é esse meu trabalho, é isso que eu amo fazer. Vai mexer muito com a cidade de Maricá. Eu mesma estou surpreendida, ansiosa. Acho que a gente vai fazer um trabalho muito bonito. Começamos dia 28, próximo. E vamos todo mês de maio com equipe, 60% da equipe local. Eu mesma estou levando alunos que trabalharam comigo como estagiários, que já fizeram também outros trabalhos, outros filmes que não foram feitos por mim, mas que foram feitos pela incubadora. E eu mesma tenho um filme inédito feito pelos alunos que ainda não foi apresentado. É um curtinha muito legal, fala sobre violência contra a mulher, chama-se Travessia. Em breve, vamos ver esse filme. Para mim não foi um desafio, não. Eu acho que foi encontrar o meu lugar no momento de vida que eu me encontro. Ainda tive a sorte de ser pré-pandêmico, porque na pandemia a gente fez uma verdadeira trincheira aqui em Maricá. Eu com a minha família toda, vieram todos para minha casa, ficamos juntos e isso só foi sorte na minha vida, foi uma coisa que me faz muito feliz. Eu tenho tranquilidade, eu sou um pouco claustrofóbica, eu não gosto de túnel, eu não gosto de edifício com 20 andares, entendeu? Aqui eu ando a pé, feliz, cantando. É isso. Isso eu acho que eu já disse antes, que vão buscar porque o que a gente oferece é abrir os olhos da pessoa para que ela se interesse, se descubra e consiga ser feliz fazendo uma coisa que é totalmente diferenciada, gostosa de ser feita e que só serve para quem gosta mesmo de fazer. A parceria, a amizade, a solidariedade, companheirismo, é isso que me encanta aqui, a simplicidade das pessoas. Como eu já falei, eu não escolhi, ele aconteceu
E aconteceu e foi um presente de Deus que eu ganhei na minha vida. Alegria. Alegria. Aqui eu sou muito feliz. E assim a gente vai fechando mais uma edição do Jornal de Maricá, edição da noite. Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite. Valeu. Tchau, tchau.